Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Minha gente, vocês viram qual é o tema tão importante que nós vamos tratar essa semana? Falaremos sobre oncologia, falaremos sobre câncer. Quem é o nosso convidado? Doutora Thala Minayarge, oncologista pediátrico. Uma honra ter aqui, doutora Thala, você ter aceito o convite aqui para falar para a gente de um assunto tão importante. Muito obrigado, Claudinha, pelo convite. Boa tarde vocês, boa tarde telespectadores. E estou à disposição em qualquer momento que você precisar de mim. Então vamos começar falando exatamente sobre o nosso tema. O que é câncer, doutora Thala? Então, o câncer é uma palavra dada para conjunto de doenças, que são mais de 100 doenças diferentes. Essas doenças têm em comum uma proliferação desordenada das células do nosso organismo. Essa proliferação pode ser à custa de qualquer célula do nosso organismo. E com isso você pode ter câncer de sistema nervoso central, da boca, pulmão, depende qual célula que está se proliferando mais rápido do que o normal. Essas células cancerígenas, eles começam a se dividir muito mais rápido do que o normal e eles perdem o que a gente chama de relógio biológico. Sim. Esse relógio biológico é responsável pela dar ordem para essas células para morrer. Então a célula se divide normalmente, cresce, chega ao momento e tem que morrer para dar lugar para células novas entrar no nosso organismo. As células de câncer, eles não sabem mais que horas que vão morrer. Então se divide, cresce e fica dentro do organismo. Aí vem acumulando células uma atrás da outra e com isso provoca o tumor, esse acúmulo de células que tem em algum órgão no nosso organismo. Então aí aparecem esses tumores. E tanto se fala, né, de combate ao câncer, tantas campanhas hoje são realizadas, câncer de mama, enfim, em relação ao cigarro, ao tabaco e tudo mais. Pode ser considerado, doutora Thala, como um mal da sociedade moderna? Pode ser considerado sim. É mesmo? Hoje em dia, realmente, a incidência de câncer está bem mais aumentada do que antigamente. E isso por dois fatores. O primeiro, porque tem mais exposição aos fatores cancerígenos, então tem mais tabagismo, alcoolismo, obesidade, menos atividade física. Tudo isso vai provocar mais câncer na população. O outro fator importante, que é um fator positivo, que hoje em dia é muito mais comum, muito mais fácil fazer diagnóstico de câncer. Antigamente morria muita gente sem saber que doença que matou essas pessoas. Muitas vezes ela estava sendo tratada por uma outra enfermidade, né? Como Exatamente. Se fosse outra coisa, né? Exatamente. Hoje não. Com o avanço tecnológico, então a gente tem mais chance de fazer o diagnóstico mais preciso. Sim. E com isso aparecem mais casos de câncer na sociedade. Doutora Thala, diante disso, quem é mais acometido? Crianças, adultos, idosos? Existe já mais ou menos para ter ideia de quem é mais acometido, doutora Thala? Sim, disparadamente o adulto mais acometido do que crianças. Sim. Então 90% dos casos são mais ou menos, 90% são adultos e 10% só são crianças. Então para cada 10 pacientes com câncer, 9 são adultos. Sim. E um só criança ou adolescente. Se nós pararmos para observar, a grande maioria das propagandas que existem hoje é em relação ao câncer de mama, né? Campanhas que existem, pode-se dizer que é o câncer que vem mais acometendo os adultos, as mulheres, no caso? E se você me perguntar o que está mais acometendo adultos em geral, não. Sim. Câncer não. de pele que de pele, isso, olha primeira só. incidência. Se você me falar em mulheres, sim, o câncer de mama. Se você falar em crianças, as leucemias. Existe um recorte, então, né, para cada grupo. Então depende da idade e depende do sexo. E hoje as pessoas ainda são pouco informadas, apesar dessas campanhas que existem, ainda são pouco informadas, né, em relação à questão do câncer, né, como muitos mitos que existem por aí. Hoje, ainda apesar de tanta informação que existe sobre o câncer, ainda há muito mito, as pessoas ainda acreditando que câncer é contagioso, não é, doutora Thala? Então, vamos aproveitar esse espaço e falar que o câncer não é contagioso. Então, se você tem alguém que tem câncer, que está tratando de câncer dentro da sua família,
o amigo, conhecido, pode ficar tranquilo, você não vai ser contagiado com esse câncer, não vai pegar essa doença desse doente. De maneira nenhuma, o câncer não é contagioso. E falando já, tem essa questão de mitos, tem vários, né, que existem por aí. Como nós ouvimos muito disso, né, que desenvolver um câncer, tem um paciente de câncer na família, é um castigo. Ou para o paciente ou então para a família. Isso é mito, doutora Thala? Isso é realidade? Exatamente. Esse mito, com certeza, não tem nada de castigo. Hoje em dia nós sabemos que tem vários fatores, desde fator hereditário até fatores ambientais, que podem causar o câncer. Então não tem nada de castigo. O castigo está fora dessas causas de câncer. E por ser hereditário, uma pessoa na família foi acometida pelo câncer, existem várias outras que também serão acometidas na mesma família? Também não. Tem uma fatia bem pequena de câncer que é hereditário, principalmente a retinoblastoma em crianças pequenas. Mas isso não ultrapassa 10% dos casos. Então, não dá para falar que se uma pessoa na família teve câncer, então os outros vão ter também. Mito. E dizem muito também sobre os afrodescendentes, que o risco de se ter ou de não ter, de fato, câncer de pele é grande. Porque ele é afrodescendente, ele não vai ter câncer de pele. Mito. O afrodescendente pode ter sim câncer de pele. A possibilidade menor do que os brancos, mas pode ter sim. E deve ter todos os cuidados, inclusive com os protetores também. Exatamente. Existem também muitas pessoas que dizem assim, que é comum nas pessoas acima de 40 anos câncer de pele. Sim, o efeito dos raios ultravioletas são um efeito cumulativo. Então, com a passagem dos anos, você vai acumular esse efeito dos raios ultravioletas na pele. E aí, passando de 40 anos, o risco de ter câncer de pele fica bem mais aumentado do que crianças pequenas ou adolescentes. Charuto, tabaco, né? Charuto, cachimbo provocam menos câncer de pulmão que tabaco, doutora Thala? Não, provocam exatamente igual o cigarro. Então, charuto, cachimbo, cigarro, todos podem provocar câncer de pulmão e também câncer em outros lugares no corpo. Então, não necessariamente o câncer de pulmão, na realidade, que vai ser acometido. Não. Né? Na verdade, é a cavidade oral, na boca, na língua, o esôfago, o estômago, o intestino, até na bexiga pode ter câncer do pulmão também, causado por cachimbo, por charuto e por tabaco, né? E as pessoas que falam no celular, eu não sei se você lembra, uma época todo mundo ficava com medo de falar muito tempo no celular, vai pegar câncer. Isso também é mito, doutora Thala? Então, que moram próximo, né, de antenas, né, de celular? Isso. Até presente data, até hoje, nós temos que considerar isso como mito. Sim. Todos os trabalhos que foram feitos até hoje não conseguiram comprovar nada de relação entre falar no celular e tumor, principalmente do sistema nervoso central. Antigamente falava assim, se você falar muito no celular, do lado que você está falando, você vai ter tumor do sistema nervoso central, tumor na cabeça. Mas nada comprovado. Então, até hoje, nós podemos falar que não tem relação. Lógico que vai ter outros trabalhos que vão ou comprovar ou não essa relação, mas por enquanto é mito, não tem problema nenhum em falar em celular. Você está falando aí, eu estou lembrando também do uso de micro-ondas. Hoje, com a modernidade, né, qualquer coisa nós usamos mais do gás, fica tempos lá, né? Mas aí nós usamos muito micro-ondas. Isso também é prejudicial? O uso exacerbado de micro-ondas? Não, o uso dentro da normalidade não vai provocar câncer. Então, o uso só para esquentar comida ou até cozinhar comida não vai provocar câncer. Então, no máximo, esses raios que pode escapar do aparelho micro-ondas pode causar catarata, mas não câncer. E destruição da camada de ozônio, por exemplo? As pessoas podem ficar sujeitas a ter maior número de pessoas, né, com câncer de pele? Sim, isso é verdade. Então, a camada do ozônio protege a Terra. Então, isso não é mito. O primeiro, né? Isso não é mito, isso é verdade. Então, a camada do ozônio protege a Terra de alguns tipos de raios ultravioletas, principalmente B e C. E a destruição dessa camada vai realmente aumentar a chance de ter câncer de pele. E todos os protetores, né, filtro solar, protegem, doutora Thala, em relação a aos raios ultravioletas?
Não. Então eles protegem, mas nem todos os filtros solares protegem de todos os tipos de raios ultravioletas. Então tem raios ultravioleta A, B e C. E alguns filtros solares protegem só de A, B ou C, e não de todos. Entendo. Mas eles minimizam o efeito da queimadura da pele, e com isso a pessoa acha que foi protegida. Mas não, pode sim passar alguns tipos de raios que podem provocar câncer. Olha só. E mulheres que usam desodorante, aquela questão, né, do câncer de mama, elas podem ser acometidas? Tem um número maior ou não? É mito, não tem nenhuma relação entre o uso de desodorante e câncer de mama. Nada. Então, na realidade, todas essas perguntas, o que não é mito, o que é verdadeiro, é só em relação à mesma questão da camada de ozônio. Exatamente. É isso, né? Vamos fazer uma pergunta na TV, vamos ver o que as pessoas querem saber aqui também. Vamos ver quem é que vai contribuir aqui conosco. Maria Inês do Colibri pergunta assim: é verdade que os agrotóxicos dos alimentos podem estar causando câncer nas pessoas, doutora Thala? Sim, é verdade. O uso de agrotóxicos dos alimentos pode estar causando câncer nas pessoas. E também tem vários trabalhos que mostram a incidência mais alta em famílias que usam agrotóxico, que eles podem desenvolver câncer com incidência muito maior do que aqueles que não usam. Então isso também não é mito, isso é real. Isso é real. Isso é verdade. Como que a pessoa pode saber se está com câncer, doutora Thala? Então, o câncer, que nem eu falei no começo, são mais de 100 doenças. Sim. E cada doença tem um jeito para fazer o diagnóstico. Se a gente falar em crianças e adolescentes, que é a minha especialidade, vamos falar sobre a leucemia, por exemplo. Então, palidez, a criança fica mais pálida, branca, cansaço, febre de origem indeterminada. Então, a criança está com febre persistente e não está gripado, não está com infecção em lugar nenhum, e essa febre está persistente. Dor no corpo também pode ser um sinal de alguma coisa errada que está acontecendo. Crianças pequenas, eles não sabem relatar dor, então eles ficam irritadas. Principalmente aquelas, o que a gente sabe que quando o bebê está na cama, começa a ficar irritado e tal. Aí a mãe vai lá pegar o bebê, ele fica mais calmo, isso é normal. Agora, o contrário, quando a criança quando o bebê está na cama, está um pouco mais tranquilo, a mãe vai lá e pega o bebê e o bebê fica irritado. Então, isso significa que alguma coisa está doendo. Isso é um sinal muito importante que tem dor óssea que tem que ser investigada. Falando de leucemia em crianças e adolescentes, se a gente falar em tumores sólidos no corpo, nos membros, então são mais fáceis de fazer diagnóstico, porque tem aumento de volume, então tem tumor mesmo, que você pode enxergar. É visível. Visível. Além da dor local, você tem um tumor, tem massa que você vai enxergar essa massa. E aí, passando disso para tumor do sistema nervoso central, tumor dentro da cabeça, que a gente não consegue enxergar, a cefaleia, dor de cabeça, é um sinal muito importante, cefaleia persistente. Então, aquela cefaleia aqui, a família vai no pronto-socorro e falar para o médico: olha, faz um mês que meu filho está com dor de cabeça. Dor de cabeça. Meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, dor de cabeça, e passa com o analgésico comum, logo em seguida volta. Então, antes que o médico fale: olha, é sinusite, é estresse, tem que investigar isso, tem que lançar alguns exames um pouco mais profundos, mesmo se for um pouco mais caros, mas o SUS hoje fornece todos esses tipos de exames, então tem que ter coragem de falar: não, vamos fazer tomografia, vamos fazer ressonância, e vamos ver se realmente tem alguma coisa a mais ou não. A alteração da marcha, então criança ou adolescente ou adulto que está sentindo que ele anda e começa a desviar para um lado ou para o outro, também é um sinal de tumor sistema nervoso central. Alteração visual também, não está enxergando bem, também um sinal de tumor do sistema nervoso central. Então, são mais de 100 doenças, são uma gama muito grande de sinais e sintomas, mas dá para resumir isso nesses sinais e alterações que eu falei. Basicamente, né, que praticamente todos acabam tendo esses mesmos sinais e sintomas. Exatamente. Né? Existe um método preventivo, doutora Thala? A prevenção, na maioria das vezes, não é possível em caso de câncer, porque nós temos vários fatores.
Então, nós temos fatores ambientais e nós temos fatores hereditários. Hereditários não tem como prevenir. Os fatores ambientais, então, vamos lá. Então, o tabaco dá para prevenir. Sim. Cigarro, parar de fumar. Os alimentos, o mais saudáveis possível. Câncer de mama, tem que fazer autoexame, tem que fazer mamografia para você tentar fazer o diagnóstico mais cedo possível. Com isso, o tratamento é muito mais simples. Basicamente isso, porque prevenção mesmo, tem poucas coisas que a gente pode fazer para prevenir. Raios solares, muito importante. Tem que usar filtro solar, não ficar no sol entre 10 horas e 16 horas principalmente. Isso ajuda muito. Contribui, né? Exatamente. O problema é que muita gente sabe de tudo que eu estou falando. E mesmo assim não aplica. Acha que é sempre na casa ao lado que pode acontecer alguma coisa, né? Eu acredito que 50%, 60%, 70% dos telespectadores sabem que tem que usar filtro solar e não pode ficar no sol entre 10 e 16 horas. Mesmo assim, não aplicam isso no dia a dia e acabam tendo problemas como tumores de pele que podem ser evitados. Que isso, minha gente. Vamos prestar atenção, como a doutora Tara falou. Muitas das informações que ele está trazendo aqui pra gente, todos nós já sabemos por conta das campanhas, né, doutora Tara, que existem aí, né? Então, vamos fazer valer em nossa vida. E agora nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Programa Viver com Fé e Saúde.